Eu queria saber de vocês no quesito intensidade. Para quem não sabe, intensidade é percentual de um RM, ou seja, quantidade de repetições máximas que vocês conseguem fazer. Então, começando pelo Abel, o que você entende a respeito de intensidade de treinamento para hipertrofia? Se existe uma regra absoluta, se existe alguma faixa de repetição que seja a melhor, ou o que você entende a respeito de intensidade de treino para hipertrofia? Cara, se falando de hipertrofia, a gente não pode deixar de mencionar um trabalho de base bem feito para que tu consiga treinar bastante tempo com alta intensidade sem se machucar, né? Porque a maioria das pessoas quer treinar intenso, mas não tem uma base preparada para isso. Então, a base da hipertrofia talvez comece com séries mais elevadas, não aproximando tanto da falha, como eu gosto de trabalhar, né? E eu vou arrastando ela para baixo conforme as periodizações vão seguindo, né? O que eu gosto de trabalhar para hipertrofia em exercícios básicos. Por exemplo, levantamento de terra, agachamento, puxadas. Peito não entra porque peito rompe muito, eu não gosto de trabalhar com tanta intensidade assim. Mas eu chego a jogar até 4 a 8 repetições em alguns protocolos eu coloco para hipertrofia. Mas não quer dizer que de 8 a 12 também não vai hipertrofiar, né? Então talvez tenha aquela proximidade à falha, a boa, né? A gente chama aquela boa. Tu tá se cagando de fazer força ali e é aquela repetição boa. Aquela proximidade da falha tem que estar muito maior quando a repetição for... O range de repetições for mais alto. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Quando é iniciante, um pouco mais altas repetições. Quando vai evoluindo, e evoluindo a técnica do movimento para que não tenha lesão, não tenha... que não atrapalhe em outro processo evolutivo, aí eu começo a colocar mais repetições mais baixas. Partindo para o ponto de intensidade, a gente tem já bem estabelecido na parte de ciência que hipertrofia ocorre muito bem naquele limiar de 5 a 30 repetições máximas, né? Só que já temos que ir para o ponto de, poxa, a aplicabilidade, a funcionalidade, como que você vai conseguir trabalhar muito tempo com muitas repetições, o que, na maioria dos casos, não é algo aplicável, justamente porque sabemos que existe a tolerância à dor, a tolerância à fadiga, que é algo muito individual, e sabemos que é importante você se aproximar da falha, não necessariamente falhar, mas se aproximar da falha para que você consiga ter essa sinalização hipertrófica. E como que você vai fazer isso? Trabalhando com muitas repetições. Daí você vai cair justamente no contexto de, poxa, existem pessoas que têm uma tolerância à dor muito baixa e que ela não vai conseguir se aproximar da falha trabalhando com mais repetições. Então, não é algo tão aplicável. Às vezes, a pessoa sente aquela acidose começar a queimar ou algo assim, e ela vai parar achando que, poxa, estou próximo da falha. Só que muitas vezes ela começou a sentir acidose e ela está longe da falha. E isso trabalhando com altas repetições, né? Sim. Ela ainda está ali, sei lá, talvez 5, 8 repetições longe da falha. Que se ela persistisse, ela ia realizar muito mais repetições até chegar ao ponto de falha. Então é nisso o ponto onde eu vejo que trabalhar com baixas intensidades, pensando realmente em hipertrofia, não é algo tão aplicável. Ainda mais levando em conta que, poxa, no longo prazo, sabemos que a progressão de cargas é um fator chave para potencializar o resultado. Trabalhar ali também com baixa intensidade não vai potencializar tão bem essa progressão de cargas. O que eu gosto de trabalhar, na maioria dos casos ali, é uma intensidade que gira de 6 a 15 repetições, que, claro, terão momentos onde eu trabalharei mais próximo de 6 a 8, outros momentos ali de 8 a 12, outros momentos de 12 a 15. Eu não acho interessante o que algumas pessoas fazem, vou trabalhar só em alta intensidade o ano todo. Poxa, a alta intensidade é importante, é o que mais desenvolve força, é o que mais potencializa essa progressão de carga. Só que eu vejo que quando a pessoa trabalha só com poucas repetições,
muitas vezes ela perde resistência, ela perde tolerância à fadiga. Então, às vezes, ela, poxa, começa a sentir alguma acidose ou algo assim, ela já para. Ou ela tem alguma dificuldade de romper aquela barreira de 8, 9 repetições, justamente pelo desconforto ou falta de resistência. Então, aí entra o que eu acho interessante de você trabalhar com variadas intensidades com o passar do tempo. Claro, você pode ter uma faixa preferencial, talvez seja essa faixa de 6 a 8 ou 6 a 10, que é uma intensidade mais elevada. Só que não deixe de explorar faixas de intensidade um pouquinho mais moderada, baixa, algo como 10 a 15, justamente para ter esse estímulo de ganho de resistência e esse estímulo para que você adquira tolerância à fadiga. Então, dessa forma, uma coisa vai sempre conversando com a outra. O seu ganho de força vai conversar com sua tolerância à fadiga, com a sua resistência. A sua resistência vai conversar com o seu ganho de força. Então, dessa forma, você vai potencializando, sempre empregando essas variadas intensidades para que você tenha um desenvolvimento mais completo. Então, acredito que no longo prazo, essa alternância de faixa de repetições, mas ainda dentro de um limiar bom de intensidade, como eu falei, de 6 a 15, ou alguns casos de 4 a 15, mas 4 repetições ali é algo que eu dificilmente uso. Eu uso mais para pessoas que eu já confio muito, que são alunos que estão há um bom tempo comigo, eu sei que não vai fazer cagada, não vai se machucar. Então tem 2 que ter anos para mais, né? Exato, um indivíduo que ele é muito avançado e que tem muita confiança para poder liberar. Porque muitas pessoas, que, quando você libera uma faixa de intensidade baixa, elas vão lá, fazem merda, se machucam, essa que é a verdade, né? Então, na maioria dos casos, eu gosto de bater ali de 6 para cima, de 6 a 12, 6 a 15, e é como eu vou trabalhando com o passar do tempo.